Olá pessoal que está vendo a TV JC, a gente está aqui hoje com a professora Ana Cabral, que é pró-reitora acadêmica da Universidade Federal de Pernambuco, e a gente vai conversar sobre o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, que abre as inscrições na próxima segunda-feira. Tudo bom, professora Ana? Tudo bem, Margarida? Tudo bem, gente? Tudo já. Veja só, professora Ana, eu faço o blog do Fera, que sai no portal JC Online, e eu pedi que os candidatos mandassem dúvidas para a gente tentar explicar para eles um pouco do que é o SISU e o que é que a gente pode esclarecer a eles. Eu queria que você primeiro dissesse o que é o SISU, como é que funciona o SISU. O SISU, ele é um sistema de seleção, como o próprio nome diz, Sistema de Seleção Unificado, que foi a partir da prova do Enem, que faz uma avaliação da formação do estudante do ensino médio, e é uma formação mais holística, mais diferenciada, no sentido de que as perguntas que são colocadas, elas têm uma interligação e elas são mais de, não são memorizações em si, mas de análise, de ponderação e do conteúdo que o estudante tem assimilado ao longo da vida. O SISU, né, professora Ana, só para os feras saberem, vai ter 205 mil vagas em todo o Brasil. Em Pernambuco serão 11.525 vagas. A gente tem participando em Pernambuco a UFPE, a Federal Rural de Pernambuco, a Univasf, né, que tem campus em Pernambuco, na Bahia e no Piauí, o IFPE e o Instituto Federal do Sertão. Então são 5 instituições que juntam essas 11.525 vagas. Na UFPE, professora Ana, quantas vagas vão ser? São 6.562 vagas e destas 37,5% para cotistas. Na realidade, a gente tem 2.503 vagas para cotas. Certo. E aí, como é que é assim? O estudante deve se inscrever a partir da segunda-feira. Como é que vai funcionar o passo a passo da inscrição? Nós estávamos conversando, inclusive, Margarida, que o estudante ele não tem que ficar desesperado para tentar conseguir essa inscrição no primeiro dia. Na realidade, se todo mundo entrar no mesmo horário, não tem sistema de rede nem computador que resista e vai travar tudo. Então, eles não vão poder fazer nem as próprias inscrições. Então, é ter calma e ao longo dos dias, tem segunda, terça, quarta e quinta, eles vão vendo, inclusive, a nota deles, o ponto de corte, a concorrência. E todo dia dá para eles acompanharem, prestando bem atenção de um alerta que você faz, que a partir de terça-feira, 1h da manhã, do horário de Recife, 2h de Brasília, o sistema libera o que a gente chama ponto de corte. O que é isso? É a média, a menor média que foi usada em cada sistema para preencher as vagas. Então vamos começar a esclarecer as dúvidas dos estudantes que escreveram para a gente. Rosicleide Silva pergunta o seguinte, professora Ana: a entrada da UFPE no SISU vai ter mais concorrência, uma vez que as vagas serão disputadas por estudantes de todo o Brasil? Olha, teoricamente sim. O que relata as nossas universidades, todas que estão dentro do sistema, é que nos primeiros momentos muita gente se inscreve. Mas ao longo dos 4 dias, eles vão fazendo como se fosse um jogo. Entra em uma, põe para outra, até chegar ao local onde eles realmente tendem a ficar. E o que de fato nós vemos é que não existe essa possibilidade de vir uma avalanche de feras para tomar as vagas das nossas universidades. Muito bem. A estudante Mariana pergunta o seguinte: o SISU já vai apresentar a opção de escolher primeira ou segunda entrada? Na realidade, depende do curso, né? Se o curso ele tem primeira e segunda entrada, o SISU pega por ordem decrescente de nota e já preenche a primeira e a segunda entrada. Mas se ele só tem uma entrada por curso, ele faz exatamente aquela entrada. Então é importante deixar claro para os estudantes que na hora que eles se inscreverem lá na página do MEC, quando ele abrir a aba do curso, ele vê lá se tem primeira e segunda entrada. Ele não é ele que vai escolher, né? Isso, professora Ana? Até o fora que quer fazer intercâmbio aí, calma aí. Pronto, isso é muito importante, porque tem muita gente que se programou para fazer 2015.2, imaginando que ele poderia, em 2015.1, passar 6 meses em qualquer país do mundo.
na realidade, isso é muito complicado. Eu não aconselho a que ele saia do país. Enquanto não tiver o resultado Enquanto não SISU. tiver o resultado completo. E ainda tem um risco. Ele pode entrar sim na segunda entrada, mas se houverem vagas ociosas na primeira entrada, que a pessoa pode desistir do curso, pode passar para outra universidade, os alunos matriculados naquele segunda entrada, eles podem ser chamados automaticamente para preencher a primeira entrada e, se ele não estiver presente, ele vai perder o semestre. Aí Assim como também como os classificáveis. Certo. Porque naquela lista de espera, também se desocupa a vaga do segundo semestre, eles podem ser chamados, convocados ao longo, até 22 de abril mais ou menos, para virem preencher as vagas. Ou seja, o estudante ele fique atento, porque mesmo que ele passe para o segundo semestre, e ele colocou como primeira opção primeiro semestre, ele tem chance de ser chamado aí para começar a estudar já no primeiro semestre de 2015. Tem sim. Outra dúvida de Célia Torres. Ela diz o seguinte: na hora de se inscrever no SISU, a opção de primeira ou segunda entrada, o que aconselha se colocar? Se coloco segunda entrada, concorro com os da primeira. Se coloco primeira entrada e minha média só der para entrar na segunda, pode? Todos concorrem entre si. Não, se tem primeira e segunda entrada, não importa, porque dependendo da nota, ela poderá tanto ficar na primeira entrada quanto na segunda entrada. E aí, reforçando para o estudante, é isso, não é ele que escolhe a entrada. Quando o curso tem primeira ou segunda entrada, aí sim ele vai lá se inscrever e vai ser aprovado ou na primeira ou na segunda entrada. Mas se o curso tem primeira e segunda entrada, quem vai determinar se ele ocupa vaga no primeiro semestre ou no segundo semestre é o sistema automaticamente. Corretíssimo. Joia. O Fábio Luan pergunta o seguinte: no ato da inscrição, a nota de corte só aparece quando se completarem as vagas de determinado curso? Não. Todos os dias, dependendo de quem se inscreva no sistema, tem um novo ponto de corte. Então, a partir de terça-feira, de 1h da manhã, ele poderá, ou qualquer um, ir vendo dia a dia, até chegar no último dia, que é a quinta-feira, qual é o ponto de corte definitivo. Eu queria que a senhora agora falasse um pouco sobre os bônus, professora Ana. Tem, assim, na verdade, a Federal aqui em Pernambuco, é a Federal de Pernambuco e a Federal Rural de Pernambuco. Elas oferecem um bônus para os estudantes. Eu queria, professora Ana, como a regra das duas universidades é muito parecida, a professora Ana Cabral pode explicar a situação da UFPE e a gente complementa com a situação da UFRPE. Na realidade é assim, esse bônus, o argumento, nós chamamos de argumento de inclusão regional, ele só vai ser útil para campos do Agreste e campos de Vitória de Santo Antão, da Zona da Mata. Então, quem fez o último ano do ensino fundamental, agora não, o último ano do ensino fundamental e todo o ensino médio no interior, independente se é escola pública ou privada, ele tem sim 10%, se ele colocar isso lá, acrescidos da sua nota classificatória. Digamos que ele tem a média 7, então se ele tiver essa condição, ele fica com nota 7,7. Agora é importante dizer uma coisa, ele não pode ter bônus e cota. Sim. Ou ele se inscreve como cotista, ou ele se inscreve como bônus. Sim. E aí o bônus, então, o estudante que mora que estudou na Zona da Mata, ele vai ganhar esse 10% na nota se ele concorrer à Vitória de Santo Antão. O estudante do Agreste, que estudou no Agreste, ele vai ganhar esse bônus se ele concorrer ao campus de Caruaru. Ou seja, não poderá, o campus de Recife não tem bônus. Não pode tentar trazer os 10% do Agreste ou da Zona da Mata para Recife, que não tem. E aí, explicando, na Universidade Federal Rural de Pernambuco, é bem parecido. A diferença é que, para o aluno que estudou no Agreste, ele vai ganhar esse bônus de 10% se ele concorrer ao campo de Garanhuns. E ele vai ganhar 10% da nota se ele estudou no Sertão e quiser as vagas de Serra Talhada da Federal Rural de Pernambuco. E para concluir com a senhora, professora Ana, fala um pouco da cota. Quem pode pedir a cota e quantas vagas da UFPE vão ser destinadas aos cotistas? Nós já falamos anteriormente, são 2.503 vagas que vão concorrer os cotistas. Dizer que essas cotas, elas são da Lei 2.771, que fala sobre a etnia, pretos, pardos,
são colocados como negros, né, pretos, indígenas. Eu acho que são essas categorias, em termos de etnia. Mas também temos cotas para quem é de escola pública e de baixa renda. A renda per capita familiar, aí a gente vai ver, menor que um salário. Ana, mas agora me surgiu uma dúvida. A cota, ela é destinada, o primeiro recorte é se ele estudou na escola pública. Escola pública. Aí depois é que vem a questão racial e a questão de salário, de renda. De renda, exatamente. Certo. São 3 subcotas. Então só pode pedir a cota quem estudou na escola pública. Quem fez o ensino médio na escola pública. Integralmente. Ok. Agora tem uma coisa, se o candidato colocar que ele concorreu como cotista e não comprovar essa condição, ele perde a vaga, perde a seleção. Ele nem continua, né, professora? Não continua. Ele sai do SISU. Mesmo que ele tenha sido matriculado, se isso for descoberto a posteriori, ele sai da universidade, sai do sistema e não concorre mais a nada. Pois pronto, Feras, a gente espera ter esclarecido algumas dúvidas de vocês. As inscrições do SISU começam amanhã, o MEC disse que deve botar já no ar, já no começo do dia, assim, do domingo, já na madrugada, o site para se inscrever, www.sisu.mec.gov.br. As inscrições vão de amanhã até quinta-feira, dia 22, e o resultado sai dia 26 de janeiro. Boa sorte. Margarida, eu só queria uma coisa. É importante que eles leiam o edital de cada universidade onde eles vão concorrer. Porque a gente tem um edital geral da cooperação em termos de adesão ao SISU, mas cada universidade tem seu próprio edital para matrícula. Então, se ele vai concorrer numa universidade que ele não conhece as regras, ele pode não se dar bem. Ok. Pois boa sorte, Feras. Contem com a gente.